Muito bom dia, mulheres. Vamos iniciar então o nosso tempo de mesa de hoje. Vamos começar voltando para esse momento, né, para o presente. Podem fechar os olhos, respirar bem fundo. Pai, muito obrigado por mais esse dia, mais esse momento na tua presença, por mais um dia em que nós podemos receber de ti. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua graça que nos cobre e nos cerca. Muito obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de aprender quem tu é e quem nós somos em ti. Muito obrigada, Pai, porque nós sabemos que nós viemos aqui todos os dias e todos os dias tem uma porção nova. Todos os dias tu nos entrega algo novo, não para que a gente receba e guarde, mas para que a gente viva e aplique. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Amém, mulheres! Não sei como é que tá aí, aqui tá frio. Tá com coberta, se eu puxar a coberta aqui, vocês não liguem, tá? Deixa em off. Vamos começar então, vou começar com a leitura de Mateus 5, entrando no Sermão do Monte, que eu acredito que muitas aqui já conhecem, né? Já ouviram. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vou começar pelo leve, quem puder abrir a câmera, amém. A gente vê aqui várias qualidades, né, que Jesus traz. Bem-aventurado é o manso. E todas essas características, se a gente for olhar, tem relação direta com os frutos do Espírito. Então, a gente tem uma lista dos frutos, e em outro momento, aqui em Mateus, a gente tem a prática desses frutos. E ontem eu até estava dando uma lida e eu percebi que eu me enganei muito tempo. Eu sempre achei que manso era a pessoa que era naturalmente mansa. Mas o manso que a Bíblia traz é justamente a pessoa que tem a... Sabe aquele momento que tu podia insultar alguém, podia ofender, podia dar uma resposta muito boa, mas tu não faz isso porque tu sabe que a tua natureza não é mais essa? Esse é o manso. A mansidão tá nesse lugar, quando a gente poderia fazer, não quando a gente não poderia. Quando eu poderia ser uma pessoa mal educada, quando eu poderia ser uma pessoa grossa, e eu não faço isso porque eu sei a minha natureza. Então, todas as palavras que Jesus traz aqui, todas elas têm significados profundos espiritualmente, não é algo físico, né? Não é uma característica física. Os pobres em espírito não é uma pobreza de dinheiro. Mas se a gente olha outra tradição, né? Ele traz humilde de espírito, que é o lugar de reconhecer que nós dependemos de Deus.
Nós vivemos nesta dependência de Deus. Então, todas as características que ele traz aqui, os limpos de coração, misericordiosos, os pacificadores. O que é um pacificador? Ele não é a pessoa pacífica, ele é a pessoa que produz a paz. O pacificador, ele coloca a paz onde ele entra. Mas o que mais me chama a atenção em tudo isso é justamente o bem-aventurado. A gente tem várias situações na Bíblia, né? O bem-aventurado. Mas o que é o bem-aventurado? Se a gente pega uma tradução linguagem de hoje, por exemplo, ela traz felizes. Como assim? Felizes são os que choram. Como assim? Como funciona isso? O bem-aventurado, ele tem na raiz, ele tem um significado de afortunado, de prosperidade, de uma vida ideal. Mas não uma vida ideal nesse mundo, mas o teu espírito que está no caminho certo. Teu espírito está favorável, está alinhado a quem é Deus, a identidade de Deus. Se nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança, nós somos iguais a Deus. Então, bem-aventurado é aquele que vive alinhado com Deus. E aí ele finaliza com a recompensa, né? O galardão. E muitas vezes nós vivemos pelo reconhecimento, pelo galardão das pessoas, né? Eu faço tempo de mesa porque aí a Cris, ela vai vir e vai me elogiar. A gente vive muitas vezes pelos reconhecimentos humanos. E às vezes a gente não percebe, muitas vezes a gente não percebe isso. Mas o galardão, a recompensa é justamente um reconhecimento de Deus. Esse é o único reconhecimento que a gente precisa e que a gente recebe estando alinhado com ele, porque Jesus fala justamente quando vocês forem perseguidos por minha causa. Muitas vezes nós estamos vivendo alinhados com o que Deus está pedindo, nós estamos seguindo o que Deus pediu para a gente vive o que ele disse sobre nós, sobre o nosso propósito, e as pessoas não vão entender. E as pessoas vão te julgar, vão injuriar. A injúria é justamente um insulto para envergonhar a pessoa, né? E Jesus diz: felizes são os que são injuriados por minha causa. Porque o galardão, a recompensa que a gente tem nessa terra é a satisfação do alinhamento. Por mais que aqui diz os que choram, os que são pobres de espírito, os que têm fome e sede de justiça, que serão saciados. A gente pode olhar para isso como um olhar humano e dizer que isso não é bom. Mas Jesus diz justamente que quem vive dessa forma é feliz. Quem vive alinhado é feliz. Quem tem o coração puro é feliz. Não diz quem tem o coração puro e não tem sofrimento. Quem tem o coração puro e as pessoas veem isso, as pessoas reconhecem. Nós não somos condicionados às pessoas. Nós não somos condicionados nem aos nossos pais, nem aos nossos irmãos, nem aos líderes. Nenhuma aprovação que vem de homens, ela está acima da aprovação de Deus. Já falei para vocês que eu gosto de estudar, né? Anotei vários significados aqui. Porque eu já li Sermão do Monte várias vezes. Eu fui a pessoa, eu lia muitas coisas e eu lia assim, ó. Bem-aventurado, bem-aventurado, nem sabia o que estava lendo. A gente faz isso de vez em quando, né?
Mas cada palavra que Jesus usa aqui, ela tem um significado espiritual. Então, eu já trouxe alguns aqui, né? Mas o que é aquele que tem fome e sede de justiça? Não é a pessoa que quer se vingar. Porque a palavra também diz que a vingança pertence a Deus. Mas o que é esse tem fome e sede de justiça? É o anseio pela justiça de Deus, não por fazer a justiça, ser um justiceiro, mas por viver alinhado. E aí traz os misericordiosos. Quem são os misericordiosos que são felizes, os bem-aventurados? Os misericordiosos são justamente os que aliviam o sofrimento. Muitas situações a gente vai ter vontade de apontar, de julgar e dizer isso aqui tá errado. Mas Jesus diz que bem-aventurados são os misericordiosos. Aqueles que vão olhar para o irmão e vão aliviar o sofrimento dele, não passando a mão na cabeça, mas sem condenar. A gente não vai aprovar tudo por ser misericordioso, isso não é o lugar de ser misericordioso. Mas não condenar é o lugar de ser misericordioso. Os pacificadores. Vou dizer para vocês, eu falei esses dias com as meninas aqui. Eu descobri que eu tinha muita raiva dentro de mim. Muita raiva. Mas o que eu faço com essa raiva? Jesus diz que felizes são os pacificadores. Eu posso pegar minha raiva e despejar nas pessoas. Eu posso vir apontar que a Carolyn fez tal coisa, a Camila não sei o quê. E não só apontar, mas realmente jogar raiva para as pessoas. Posso? Posso. Sou livre. Mas a instrução de Jesus não é essa. É ser o agente pacificador. Não é esperar a paz acontecer, mas fazer acontecer. Esse é o lugar que Cristo se colocou. E ele, sendo meu irmão, me deu a herança dele. Esse é o lugar que Deus tem para mim. Existe o propósito que é para cada pessoa. Existe o propósito da Vanessa, da Cris, da Carolyn, da Priscila, da Camila, de todas nós. Mas existe o que é o que Deus deseja para todos os filhos. Um pai não deseja que todos os filhos estejam bem vestidos, bem alimentados, recebendo educação. Isso é para todos os filhos. E Jesus traz muitas coisas que são para todos os filhos. Deus não quer que a gente receba frutos do Espírito numa folha de papel escrito, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ele quer que nós apliquemos isso, que a gente viva os frutos do Espírito. Que esses frutos do Espírito deem frutos através de nós. Porque senão eu posso estar sentada lendo a Bíblia inteira, eu sei a Bíblia inteira. E eu já estive nesse lugar, mas eu não vivo uma vírgula, porque eu nem leio de verdade, eu só faço assim, ó. Não, ah, tá. Não, entendi tudo. Quem estava ontem no mapa estratégico, a gente falou sobre o alinhamento, né? Do que a gente fala, do que a gente faz. E esse mês é pontual nisso. Quem não tá no mapa estratégico e quer participar, manda lá no grupo, a gente chama para mandar o acesso. Mas existem momentos certos. E eu vejo que cada palavra que nós trazemos aqui, ela é para esse momento. Então, a palavra de ontem foi para ontem. A palavra de hoje é para hoje. O que Deus quer que eu olhe hoje? Que eu viva hoje? Porque não é, como diz o Denis, para criar obesidade mental.
A Marinês mandou aqui. Ou pior, por não entender, não lê mais. Também tem dessas, eu já fui dessas também. E uma vez eu recebi uma instrução que clareou assim, por que a gente, sem entender, por que é para ler a Bíblia ainda? Por que é para orar ainda sem saber? Por que é para colocar na presença de Deus sem saber o que está acontecendo, sem entender, sem. O Denis trouxe isso ontem, né? A gente discerne primeiro para depois compreender, para depois entender. A gente quer começar a não entender. Mas por que a gente continua? E a instrução que me trouxeram foi um cesto. Vocês já viram um cesto? Um cesto qualquer. Ele tá todo sujo. Imagina esse cesto sujo. Quando tu lê, quando tu ora, mesmo sem saber, mesmo sem estar do jeito que tu queria, tu vai passar ele na água. Imagina que tu tá pegando água com esse cesto. Vai escorrer água? É um cesto, vai escorrer toda a água fora, né? Não vai segurar nada. Mas tu todo dia ali tu vai buscar água com o cesto. O que aconteceu? Passa ali 5 dias, ele vai estar limpo. Ele não segurou água porque não é feito para segurar água, mas ele foi limpo. Tem uma fase que a palavra, a oração, comunhão é para limpar. Não é para frutificar, não é para a gente estar falando para 250 pessoas. Tem essa fase. Como é que eu vou falar aqui de um monte de coisa que eu não vivo, que eu não sei como é, que eu não posso ensinar ninguém aqui a criar filho, né? Eu não tenho filho ainda. É exatamente isso. Então, tudo que Deus instrui, a gente não precisa saber por quê. A gente quer saber por quê, né? Não, agora tu vai pegar a gata que tá ali na poltrona, mas para quê? Eu quero saber para quê, senão não faz. É um nível de desconfiança tremendo, a gente não vê isso acontecer. Então, recebe a instrução, faz, aplica. Daqui 6 meses tu vai entender porque que era para fazer isso hoje. E aí a gente fala sobre os evangelhos repetirem, né? Lucas fala sobre o Sermão do Monte, mas ele fala diferente. Por quê? As duas pessoas ouviram o mesmo sermão. Mateus vai comunicar de uma forma para atingir um tipo de pessoa. Lucas vai falar de outra forma para atingir outra pessoa. Assim como a forma da Vanessa falar atinge uma pessoa, o testemunho de vida dela atinge uma pessoa, e o da Priscila outra, o da Camila outra. As orações da Marinês, olha. Marinês mandou que só sabia orar orações prontas. E existe essa fase também, né? A gente lá no grupo que a gente tem de oração, a gente tem sempre uma instrução, né? Cara, tu não consegue? Pega a instrução, vai, começa. É que nem andar de bicicleta com rodinha. Depois tu tira a rodinha. Depois tu aprende a fazer. Mas não aprender uma fórmula, um método pronto. Mas aprender pelo fruto. Pelo fruto. Quem que é a Carolyn? Por que a oração da Carolyn é dessa forma? É assim que funciona. Por que o levar Jesus para as pessoas da Camila é de um jeito e da Marinesa é de outro? E o meu é de outro? Somos partes de um corpo. Não adianta eu vou dizer agora que só desse jeito que é o certo. Jesus estava falando isso? Não. Bem-aventurados os que usam camisa preta e calça jeans, porque eles herdarão o reino dos céus. Não. Não é nada sobre uma forma. Deus não tem aquele ditado que diz que Deus te fez e jogou a forma fora? É assim.
Não existe uma forma para a gente se encaixar. Existe a forma que Deus já criou. A comunicação que ele já fez para nós. O coração que ele já fez para nós. Tudo que eu sou, Deus já criou. Não preciso inventar, não preciso estudar. Eu podia estudar 250 estilos para ver o que mais combina. Deus já criou. A Marinês tá interativa hoje, né? A Marinês mandou aqui. Estar disposta e disponível. E esse disposto e disponível é abrir mão do que a gente acha. Eu achava que eu só vestia preto porque era estiloso e não era. Eu achava que eu. Não é sobre o cabelo, tá? Eu achava que o meu cabelo colorido era estilo e não era. Mas quando eu parei de achar as coisas é que eu comecei a ver o que Deus estava falando. Que engraçado, né? Só a gente parar de falar que a gente começa a ouvir. E é em muitas situações, não é sobre o estético, não é sobre físico, é sobre a vida. Jesus não é exemplo de tudo? É exemplo de tudo. Ele é exemplo do falar, do agir, do pensar. Posicionamento de Jesus lá no deserto. Ele nos ensina como a gente deve agir, no pensar também. Se a gente admite no pensamento, foi boi com as cordas. Então, sempre tem mais, né? A gente sempre fala das infinitas camadas, não é só no nosso lapidar de comportamento, não é só da cura que a gente vive, mas infinitas camadas de entendimento também. São infinitas camadas de revelações. O mesmo assunto, a gente pode ter 10 revelações e não atingiu a plenitude de Deus dessa revelação. Então, não existe, eu já li essa parte, eu já sei. Isso é engano. Sempre tem algo a mais. Falando em algo a mais, domingo vejo vocês na destra. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Respira bem fundo, solta esse ombro. Pai, muito obrigada por esse momento que as tuas sementes que foram lançadas nos nossos corações venham a frutificar, florescer e que hajam frutos através da nossa vida também. Pai, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Nós reconhecemos que muitas vezes nós vivemos num, num lugar de arrogância, sentados num trono, como se a gente soubesse já. Eu já sei, eu já vi, eu já falei, eu já estudei, mas não sabemos, Pai, que sempre tem algo a mais. Tu sempre tem mais. Nós não queremos conhecer mais por nós. Nós não queremos mais estudar mais, saber mais. A gente quer te conhecer mais. E assim a gente sabe que a gente se conhece mais. Muito obrigada, Pai, que essa palavra ela reverbere por esse fim de semana, que nós possamos ver o teu agir, nós possamos ver os teus frutos através da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém! Até domingo. Domingo tem dessa. Segunda-feira estamos de volta neste mesmo bate-horário, nesse mesmo canal. Beijo, Deus abençoe.